Boa tarde. Tempo de pandemia, tempo de quarentena, tempo de insegurança no comércio, já que ainda trabalham com restrições e muitos têm medo da doença que já fez milhares de vítimas fatais pelo mundo. Nessa semana, houve uma reunião na Prefeitura de Ouro Fino para tratar da reabertura dos bares e restaurantes que até o momento trabalham com deliveries. Também iniciou nesta quarta a obrigação pelo uso das máscaras em Ouro Fino e foi montada uma tenda em frente à Caixa Econômica Federal para abrigar as pessoas que buscam por recursos financeiros cedidos pelo governo Bolsonaro para ajudar as famílias e trabalhadores neste tempo de crise. Sobre estes assuntos, conversamos agora com o prefeito Maurício Lemos de Carvalho. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Luciana. Prazer em falar com você. Prazer é nosso. Prefeito, como foi essa reunião com os comerciantes de bares e restaurantes? O que ficou definido? Luciana, estamos fazendo a reabertura da economia, porque eu tenho dito aí, já ouvi de outras pessoas, uma frase muito interessante. Eles disseram que se nós não tivermos cuidado com a economia, com a abertura da economia, nós vamos ter mais falidos do que falecidos. Porque, logicamente, que a doença é importante, é grave, nós temos realmente que ter os cuidados, a segurança, temos que ter prevenções, mas não podemos esquecer também que as pessoas dependem do emprego, dependem de renda, senão vai ser uma quebradeira geral. Então, quando um deputado disse, eu gostei dessa frase, ele falou, olha, se nós brincarmos, continuarmos com esse fechamento total, o final disso aí vai ser muito mais gente falida do que falecida. Eu acho isso também. Então, nós estamos fazendo a reabertura já há alguns dias. Você sabe que nós começamos pela reabertura do comércio, tiramos as barreiras sanitárias, academias, mas agora chegou a hora da parte de alimentação. Os bares, restaurantes, as lanchonetes estão sofrendo muito, já está ocasionando desemprego e, inclusive, uma crise financeira muito grande nesse setor. Então, já era hora de atender esses estabelecimentos, esses empresários. Então, nós reunimos aqui na Prefeitura com todos os donos, a maioria dos donos de restaurantes, de alguns bares, lanchonetes, e resolvemos fazer, então, o decreto. Eles até ajudaram na confecção do decreto, opinaram, e o decreto, então, hoje estamos terminando, amanhã já assina o decreto, segunda-feira, dia 11, começa a valer. Nós esperamos passar o feriado do Dia do Trabalho e o Dia das Mães, que será próximo domingo, porque realmente são épocas de muito enchimento nos restaurantes, tem muita gente fora, todo mundo quer levar a sua mãe para almoçar fora, e aí seria perigoso nós termos aglomerações. Passando, então, o Dia das Mães, que é o dia 10, então, dia 11, segunda-feira, começa a vigorar a reabertura parcial, com ressalvas, dessa parte de alimentação. Nós fizemos algumas ressalvas, como, por exemplo, distanciamento das mesas, diminuição do número de mesas. O restaurante pode atender mais ou menos 50% da sua capacidade. Tem que ter álcool gel na entrada com fartura, tem que ter, não pode unir as mesas. O sistema de self-service também, nós fizemos algumas adaptações. A pessoa não pode chegar lá no self-service e servir à vontade, como era feito antes. Ela vai ter uma fita zebrada no distanciamento da comida, fica um garçom com máscara, luva, ele é que vai servir. A pessoa diz, olha, eu quero um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, um pouquinho de salada, então ele vai lá, põe no prato e ela volta para a sua mesa com a máscara. Ela levantou da mesa, ela tem que colocar a máscara para ir ao banheiro, para acertar a sua conta, para ir ao self-service com a máscara. Sentou na mesa, obviamente, ela tem que tirar a máscara para se alimentar e tomar sua água, sua cervejinha, né? Então, é isso que nós fizemos. Eu acredito que já era hora de fazer isso, porque nós estamos tendo já situação de desemprego em bares, em restaurantes, a situação financeira está muito crítica. Então, o último decreto nosso, esse está pronto, amanhã eu assino e começa a vigorar segunda-feira, dia 11, que é a reabertura gradual dos estabelecimentos de alimentação. São bares, lanchonetes e restaurantes. Bom, doutor Maurício, o senhor, além de prefeito, o senhor é médico. O senhor acredita que com essas medidas de restrições nesses estabelecimentos,
nos restaurantes, nos bares e também no comércio em geral, que essas medidas podem aplacar a fúria desse coronavírus? Pois é, todas as medidas que foram tomadas até agora foram pertinentes, foram boas. Você vê que Minas Gerais inteira está tendo cuidado. Nós temos um governador muito ponderado, muito sério, muito honesto. Então, o governo fica fazendo politicagem. Tem muita gente usando esse coronavírus para fazer politicagem. Tem prefeito que vem, põe sua massa, dando entrevista todo dia para aparecer. Isso é muito ruim. Eu acho que a pessoa tem que ser verdadeira, honesta, falar sempre a verdade e evitar politicagem. Nós temos outros governadores de outros estados que estão contra o governo federal, então ficam usando o coronavírus para derrubar o governo. Então, isso é uma coisa muito ruim para o Brasil. Você liga a televisão, especialmente a Rede Globo, você assusta. Eles dizem que estão fazendo os enterros 5, 6 pessoas que morreram numa cova só, assusta a gente. Então, não é desse jeito. Minas Gerais está tranquilo, nós temos apenas 4% dos leitos ocupados. Então, o Estado que está dando exemplo para os outros estados. Então, nós temos que continuar assim, tendo os cuidados. Nós estamos reabrindo o comércio, mas reabrindo parcialmente, com cautela, com ressalva. E se houver um pico, a gente recua nessas medidas, porque o distanciamento e isolamento social são importantes, sim. Evita a disseminação desse vírus, né? E a gente tem notado que as pessoas contaminadas aqui na região são pessoas que viajaram, que pegaram o vírus lá fora, especialmente São Paulo, Bahia. Então, nós temos que ter o cuidado, evitar, pedindo que as pessoas não viajem para esses lugares, para esses locais, e que usem as suas máscaras, que já é obrigatório aqui, que tenham ou evitem as aglomerações. Então, esses cuidados são importantes, sim. Eu, como médico, preconizo isso aí, acho que a pessoa tem que se precaver. Inclusive, Luciano, eu já disse na mesma rádio aí, que nós temos que ter cuidado com a entrada do frio. O frio está começando e o vírus gosta de frio. O vírus morre com o calor. É tanto que nos Estados Unidos, na Ásia, que é no caso da China, na Europa, quando começou em dezembro, em janeiro, era a época do frio máximo, tinha neve lá. Então, teve muito pico lá, por causa do frio, e aqui era calor, agora está invertendo. Tem até previsão de possíveis geadas no sul de Minas. Exatamente, então você vê que lá nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia está esquentando e aqui está esfriando. Então nós temos que ter essa prevenção, essa cautela, porque é uma época perigosa que o vírus realmente gosta do frio. Então por isso nós temos que manter essas prevenções, essas medidas aí. Nós estamos abrindo sim, porque a economia é fundamental, não adianta o sujeito não morrer de vírus, não morrer de fome, desemprego, também é ruim. Então nós temos que olhar os dois lados, mas sempre com o pé no chão, sempre com os cuidados que nós estamos tomando. Nossas medidas aqui em Ouro Fino repercutiu. Ontem eu vi no site lá de Pouso Alegre, o pessoal de Pouso Alegre pode ter mais de 1.000 curtidas, achando interessantes as nossas medidas. São medidas que faltaram lá em Pouso Alegre. Então o pessoal de lá, o povão reclamou, achou que realmente tem que ter um bom senso. A abertura dos restaurantes aqui está sendo muito gradual, nós esperamos o momento certo, lá já abriram alguns dias atrás. O uso de máscara lá não é obrigatório, então tem que ser obrigatório. Aqui nós estamos tendo esse cuidado. Então a gente está com o pé no chão, nós temos aqui uma equipe muito importante aqui na prefeitura que está nos ajudando, opinando, as ideias não são só da minha cabeça. Além disso, eu tenho um corpo de voluntários que me ajudam nas decisões aqui da prefeitura. Eu sempre tomo opinião com esses voluntários que são empresários da cidade, todos os setores. Eu consulto esse pessoal, eles falam, faz assim que é bom. Então, a maioria opina, então a gente converge para uma opinião só, e são opiniões boas, de gente centrada. Eu acho que isso é importante, porque isso não é só da minha cabeça, absolutamente. Apesar de eu ser médico, ter experiência com essas viroses, com as gripes e outras viroses, nós temos que realmente ouvir a experiência de quem passou por maus momentos. São outras cidades e outros países. Se lá o distanciamento, o isolamento deu certo,
Então nós temos que usar essa técnica aqui também. Por isso que nós estamos abrindo com cautela, com ressalvas, e assim nós estamos fazendo com os restaurantes. Doutor Maurício, também uma questão que chegou às redes sociais com relação aos ônibus que vêm de São Paulo fazer compra de malhas durante a madrugada. Conversando com o Toninho da Defesa Civil, ele disse que há um revezamento e toda a preocupação até mesmo para verificar a temperatura dessas pessoas que chegam nas lojas. Pois é, inclusive nós temos um acerto já com os malharistas aí, os comerciantes. Tem uma pessoa contratada por eles, inclusive da área de enfermagem, fazendo a verificação da temperatura das pessoas que chegam, colocando máscara em todo mundo e pedindo distanciamento e tomando todos os cuidados que nós já tomamos aqui. E diminuição também do número de ônibus e do número de clientes. Então nós estamos tendo esse cuidado sim, porque realmente as pessoas que vêm de fora nos preocupam. Mas os comerciantes estão atendendo essas nossas recomendações direitinho. Nós temos a fiscalização, nós temos verificado nas madrugadas aí, a área de enfermagem está dando a cobertura lá, está medindo a temperatura dos pacientes que chegam, dos clientes que chegam, e todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento. Então eu acho que está certinho, porque, como eu disse para você, tem que vender, está chegando frio, a pessoa fabricou, produziu aí a malha, as lojas precisam também vender a malha, e como é que faz? A economia não pode ficar muito parada, então a gente tendo esse cuidado e tendo essas ressalvas, a gente pode então reabrir todo o setor, no caso é mais um setor que foi reaberto. Prefeito, essas pessoas, né, esses comerciantes, até mesmo as pessoas na rua, se descumprirem algum decreto, haverá multa? Nós não estipulamos ainda valor de multa, porque nós queremos ir para um lado mais consensual, que é de conscientização, a fiscalização a bordo da pessoa, pede, se a pessoa reincidir ou não quiser usar máscara, nós temos um convênio com a Polícia Militar que chama a polícia então toma conta daquele paciente. Mas, na realidade, nós não estipulamos valor de multa, porque nós achamos um certo exagero de algumas cidades, de alguns prefeitos, de alguns governantes. A pessoa está sem luva lá porque esqueceu, porque põe no bolso, porque parou para comer um pastel, a polícia chega, prende. Eu tenho visto aí na televisão só alguns exageros que nós também não gostamos. As pessoas estão bem conscientizadas. A televisão, a rádio, as rádios falam toda hora, nós falamos, todo mundo já sabe. Agora tem gente que não tem como, tem gente que gosta de arriscar, de viver perigosamente. E é difícil, porque você vai prender uma pessoa, como é que você vai multar? Não tem nem lei assim para isso. Eu acho que tem que ter uma cautela. O nosso trabalho é mais de conscientização, de orientação e pedir, solicitar a pessoa que use, explicar o porquê e oferecer a máscara. Nossos fiscais estão com um número de máscaras na mão para entregar às pessoas que porventura não tenham. Está indo para a zona rural também, está terminando, né, a entrega Nós estamos entregando em todos os distritos, não tem jeito de ir em casa por casa, mas vamos deixar nas associações de bairro e entregando algumas pessoas para que elas, os líderes de bairro, que entreguem para o pessoal da zona rural. Os distritos, sim, nós já fizemos quase todos, então já entregamos mais de 30 mil máscaras, são 45 mil que nós mandamos fazer. Mas nós temos máscaras ainda, estamos entregamos para vereador, entregamos para o DEMAI, entregamos para fiscalização, estamos entregando nas associações, para que todo mundo tenha sua máscara. A maioria já tem a máscara, mas se porventura alguém não tem, nós oferecemos a máscara. Eu acho que não custa nada, é uma coisa que nós temos que ajudar também pessoas que às vezes moram em meio rural, não estão entendendo direito a importância desse uso desse EPI. Então a gente tem que, além de entregar a máscara, dar uma orientação técnica. Isso eu acho fundamental. Prefeito, para terminar agora, vocês construíram uma tenda, montaram uma tenda em frente à Caixa Econômica? Luciano, nós estávamos preocupados desde o começo com as filas da Caixa. Eu disse no primeiro dia de entrega desse auxílio emergencial do governo, que o governo errou. Mas errou feio, de colocar só um banco para entregar para 60 milhões de pessoas, só a Caixa Econômica. Se tem 10, 15 ou 20 bancos aqui no Brasil, aqui em Ouro Fino tem 5 agências, é Cicobi, é Itaú, é Bradesco, é Banco do Brasil, Por que não divide em todos os bancos?
Agora, só um banco entregando, então é um absurdo, tanto para os funcionários do banco, que estão sobrecarregadíssimos, eles começam às 7 da manhã, vão até 10 horas da noite, às vezes, e acumula gente num local só. Os nossos fiscais estão a bordo. Nós estamos com o carro lá fazendo orientação em frente à Caixa Econômica, já marcamos a linha de para distanciamento, entregamos máscara para todo mundo, mas o pessoal está desesperado por causa do dinheiro. Você não consegue, às vezes para acertar o distanciamento você tem que começar lá no último, ele tem que afastar 10 metros e cada um afastando um pouquinho, você não consegue afastar o de trás. A pessoa quer chegar para trás, se ela chegar para trás, ela encosta no outro que está atrás dela, é muito difícil. E a pessoa no sol o dia inteiro, então o que nós fizemos? Nós continuamos ajudando nessa organização das filas. Agora a última nossa atitude foi colocar um gradil para acertar o posicionamento das pessoas e colocar as tendas, para que a pessoa não fique no sol o dia inteiro. É terrível, num sol causticante. Então a gente está ajudando o banco, conversando com o gerente, com a regional de Poços de Caldas, e a última atitude nossa foi a colocação dessas tendas, de gradil, no sentido de ajudar a demarcar e tirar as pessoas desse sol terrível que está fazendo aí, para facilitar a vida das pessoas. Essa é a nossa função, nós somos empregados do povo, é o povo que paga os funcionários da prefeitura, é o povo que paga o prefeito, então o prefeito tem que trabalhar ajudando o povo. E isso que nós estamos fazendo é mais uma atitude que nós tomamos no sentido de facilitar a vida dos contribuintes, dos munícipes. Prefeito, por enquanto, 5 casos, um óbito entre esses 5. Pois é, nós tivemos 5 casos, um foi a óbito, que é conhecido, o caso que viajou lá para a Bahia, no cruzeiro, e os outros casos todos foram adquiridos com contatos com cidade grande, no caso São Paulo aí. Mas todos os casos, os outros 4 casos, não tiveram um sintoma muito leve. Foi uma gripe levíssima, uma paciente nem sintoma teve. Eu perguntei para ela, o que a senhora sentiu? Ela falou, eu não senti nada, não tive tosse, não tive nada. Isso comprova aquilo que nós já falamos. De cada 100 casos contaminados, 80 nem sabem que foram contaminados, 80%. E dos outros 20%, 16% tem gripe leve, que é tratado em casa. É só 4% que é grave, que precisa ir para o hospital. Então, isso também é um fator tranquilizador, porque as pessoas acham que vão se contaminar e vão morrer. Não, absolutamente. De 100 casos contaminados, 96 ou não sabem que se contaminaram, ou vão ter uma gripe que precisa de cuidados caseiros, tratados em casa, só monitoramento. Agora, 4% de 100 são 4 casos que realmente são gripes fortes, que a maioria desses 4 precisam ser internados e precisam ser observados, alguns casos até de intubação. Mas então é isso, não é também, e tudo isso eu estou tranquilo durante o dia, conversando com prefeitos da região, com os munícipes. Está tudo bem, graças a Deus, está passando o pico. Quando eu ligo a televisão, eu assusto, porque falo, morreram 500. São Paulo, quando morre 500, é menos de um aqui, Ouro Fino, proporcionalmente. São Paulo está quase 1.000 Ouro Fino. Então a gente tem que pensar dessa forma. Se nos anos anteriores, por doenças respiratórias, tem estatísticas mostrando que em São Paulo ocorreram 5.400 mortes por problemas respiratórios pulmonares. Esse ano ocorreram 4.800, foi um número menor. Quer dizer, então não há motivo de assustar a população. Se não está tendo mortes por acidente de trânsito, diminuiu tudo. Então por que eles estão enterrando as pessoas em valas comuns, em terra de 10 de uma vez? A televisão faz isso para assustar a gente e para derrubar o governo Bolsonaro. Tem governadores assustando a população. Eu acho que não é para tudo isso, não. Porque, como eu disse a você, de cada 100 casos, 96 ou tem uma gripe leve, tratada em casa, ou nem sabe que tiveram essa gripe. Só 4 que precisam ser internados. Então, não é tudo isso que eles falam. Que dá a impressão que você saiu na rua, se você se contaminou, você vai morrer. Não, absolutamente. De 100 são 4 que precisam de internação. Então, essas palavras são palavras de tranquilidade
sensibilização para a população. Estou falando isso como médico. A gripe, quando acontece, é trata em casa, 99%. As pessoas também têm que ter a consciência de que quem contamina não vai morrer, não, pelo contrário, é o mínimo. Agora, é lógico que se isso acontece com uma pessoa, já é muito ruim. Nós temos que realmente ter precaução e, principalmente, prevenir ou orientar as pessoas do grupo de risco, pessoas com diabetes compensado, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que estão em tratamento oncológico, pessoas muito idosas. É isso. Eu, por exemplo, a semana passada, Luciano, então até posso falar isso aqui na rádio, o pessoal precisa ouvir. Eu acordei, se liguei a televisão, estava dizendo, olha, semana retrasada, primeiro óbito ocorre em Santa Catarina. Foi aquela notícia bomba e tal. Aí foi ver a idade do paciente, que é 89 anos. Paciente de 89 anos que já estava debilitado, estava doente. Então morreu, e aí fez o exame e tinha o coronavírus. Mas eu não sei nem se é pelo coronavírus, porque infelizmente com 89 anos debilitado, doente, então precisaria dar esse susto na população, como se fosse um alerta para o estado de Santa Catarina. Eu acho que é um paciente que, infelizmente, a gente não quer isso, mas infelizmente todos nós vamos chegar lá. Tinha chegado a hora do paciente. Então, esses cuidados nós temos que tomar. Por isso que eu disse no começo da entrevista, nós temos que começar a abrir com cautela a economia, os comércios, os restaurantes, tudo, porque senão nós vamos ter mais gente falida do que falecido. Prefeito, muito obrigada. Obrigado a você, nós estamos às ordens, qualquer coisa você pode ligar, nós estamos à disposição para orientações. Muito obrigado. E você continue com a nossa programação. Até amanhã, se Deus permitir.